Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Olha só o que está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. E o outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Essa profecia vai se cumprir aqui no capítulo 17 e o capítulo 18. E eu vou explicar para você a diferença de uma Babilônia religiosa e uma Babilônia política e comercial, financeira. E vamos ver o que é que Deus tem para nos ensinar com esse devocional. E lembrando você, no finalzinho tem uma oração. Estamos aqui todos os dias com leitura da palavra, entendimento da palavra e oração. É um devocional. E quero pedir você, deixa aí uma paz do Senhor, um amém, uma boa noite, um bom dia, só como uma forma de interação. Isso é interessante para eu saber que vocês estão acompanhando o trabalho, que eu não estou perdendo o meu tempo aqui, tipo isso. Vemos aqui então, no capítulo 14, versículo 8, era só um anúncio de que a Babilônia tinha caído. Porque os juízos de Deus, aqui no livro do Apocalipse, são os selos, depois as trombetas e no final as taças. Então o juízo vai piorando. Primeiro vem os selos, que é mais tranquilo, né? Menos pior do que as trombetas que são mais brandas do que as taças. Aqui sempre você verá no intervalo 7 selos. Então vai ter a primeira trombeta. Nesse intervalo acontece muita coisa. Aqui terminou as 7 trombetas. Tem um intervalo de tempo entre trombetas e taças. Acontece muita coisa também. E estamos aqui em um intervalo quando anunciada a queda da Babilônia. Então já sabemos que a Babilônia é um sistema religioso, um sistema político e um sistema financeiro. E é esse sistema que cairá no futuro. Vamos ver aqui, por exemplo, no capítulo 16, o versículo 19, quando o texto diz assim: E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Aqui o texto, lá no capítulo 14, versículo 8, estava dizendo: caiu a grande Babilônia. Aqui no capítulo 16, versículo 19, está dizendo: Deus lembrou-se, né? Lembrou Deus da grande Babilônia. Quando o texto bíblico diz que Deus lembrou, está querendo dizer que Deus está entrando em ação. Deus está entrando com justiça, seja ela boa ou ruim, para punir ou para abençoar, mas é um ato de Deus estar agindo ali, porque Deus não esquece. Então se diz que Deus lembrou, é porque Deus está agindo. Antes que alguém questione: mas a Bíblia diz que Deus esquece do pecado. Deus é Deus, tá? Ele esquece no sentido de que ele não vai ficar jogando na sua cara, te punindo por coisas que ele já te perdoou. Mas esquecer, Deus não esquece de nada, a verdade é essa. Porque Deus é Deus. Deus não é um computador que você apaga a memória dele. Então vemos aqui no capítulo 17 a primeira menção dessa Babilônia. Uma mulher que estava sentada sobre uma grande besta. Então diz aqui no capítulo 17, versículo 3: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, e que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então a besta era vermelha, a besta tinha nomes de blasfêmias, tinha 7 cabeças e tinha 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na sua mão um cálice cheio de abominações e imundícia. Aí Deus mostra para o apóstolo aqui que essa mulher é a Babilônia e ela também cairia. A punição da Babilônia política e financeira
é diferente da punição da Babilônia religiosa. Essa primeira aqui do versículo do capítulo 17 é uma Babilônia religiosa. Contra ela, aqui no versículo 16, vai dizer assim: e os 10 chifres que vistes na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Então, os reis da terra, os poderes da terra, vão se voltar contra a Babilônia religiosa. A religião sempre foi um meio de controle da humanidade. Quando você fala de religião, então o povo treme. Então os grandes imperadores, os grandes governadores e ditadores sempre utilizaram a palavra de Deus, sempre utilizaram a religião para dominar o povo. Você vai ver, por exemplo, presidentes fazendo carta aos evangélicos, carta aos católicos. Você vai ver pessoas que comunistas citando versículo bíblico. Isso é uma forma de dominação, isso é uma forma de controle que a igreja não pode ser enganada, não pode cair nessa historinha. Então vamos agora para o capítulo 18, Babilônia política, Babilônia financeira, a Babilônia do comércio. Vou explicar por quê. O capítulo 18, versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, e covil de todo o espírito imundo, e esconderijo de toda a ave imunda e odiável. Então aqui vemos novamente o anúncio do fim da Babilônia. A primeira Babilônia religiosa, os próprios reis da terra se voltarão contra ela e a destruirão. Mas aqui no capítulo 18, a Babilônia comercial, olha só o versículo 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Todas as nações. Isso aqui mostra que o mundo todo está envolvida com esse sistema de mercado financeiro, de consumismo, de dominação, de escravidão. O mundo está envolvido com isso. E os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com ela. Então os reis aproveitaram desse sistema, e os mercadores, eles enriqueceram com essa Babilônia, a Babilônia comercial, a Babilônia política. Se tratando dos reis, eles utilizam do argumento para dominar o povo. Mas se tratando dos mercadores, então vemos aqui, por exemplo, as grandes empresas farmacêuticas. Então, e vai piorando. Quando começa a falar aqui de reis e de comércio, nós vemos, por exemplo, como é vendida a questão de sexual, a questão de corpo, a questão de programas de televisão, de filmes, de propaganda de carnaval. E não se engane, até mesmo com a lei Rouanet, que paga artistas para defender um tipo de governo, tá todo mundo fechado com esse tipo de governo mundial. Eu não vou aqui direcionar para lado político, nem de esquerda e nem de direita. Eu quero que você saiba, você como homem de Deus, como mulher de Deus, como um crente que tem a Bíblia e o Espírito Santo que não te deixa enganado, você precisa de saber que tanto direita quanto esquerda está todo mundo envolvido. E é claro que uma aproveita de um sistema e outra aproveita de outro sistema. Existe um sistema que é mais prejudicial para a igreja, para os crentes, para os cristãos. O outro, ele não é tão prejudicial, mas tem outras formas de exploração. Por exemplo, a esquerda brasileira vai acusar a direita brasileira de se apropriar dos símbolos nacionais, o hino nacional, bandeira, essas coisas, de mercado, de consumismo capitalista, o nome é esse.
vai dizer que a direita é capitalista. E se de um lado tem uma esquerda criticando uma direita capitalista, essa direita capitalista vai acusar a esquerda de promover a miséria, a violência e toda forma de dominação. Se de um lado tem uma direita que é capitalista, ela quer ver o dinheiro girar, ela quer que você se vire e ganhe o seu próprio pão, ela quer que você vire um empreendedor, ela quer que você fique livre de governo, não tenha que ficar todo dia indo no posto de saúde, não quer que você fique precisando de pedir uma cesta básica e procurando emprego, vai ter do outro lado uma esquerda que vai dizer que tem que te defender porque você não pode sobreviver sozinho e vai promover uma miséria e vai querer que você está todo dia no CRAS pedindo ajuda, todo dia no Cine procurando emprego e todo dia no assistente social pegando um ticket para mendigar um prato de comida no restaurante popular. Então, enquanto um lado constrói emprego, livre comércio, tira impostos para você vender e todo mundo ganhar dinheiro, o outro lado cobra muito imposto, quebra as empresas, o outro lado vai querer, eles fazem isso no mundo todo. Eles vão ficar se apropriar de estatais, enquanto um lado, direita, se apropria de símbolos, hinos e tal, o outro apropria das estatais, das empresas, porque ali é onde vai conseguir manipular e fazer toda a sua jogada. O que eu quero dizer com isso é que no futuro todos irão cair. No futuro, tanto direita quanto esquerda, quanto aqueles que ficavam ali no centrão, quem pagava mais se vendia, todos irão cair. E por que é que vai cair? Vai cair porque Jesus Cristo vai começar com o seu governo. Esse sistema é tão arrogante que olha o versículo 7 do capítulo 18. E quando ela se glorificou, em delícias esteve. Dá-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Isso aqui é a Babilônia se exaltando, achando que nunca vai cair do cavalo, que nunca vai sair do trono. Eu estou no capítulo 18 e li o versículo 7. Versículo 8. Virão 3 juízos no mesmo dia sobre ela. Portanto, num dia virão as suas pragas, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Então aqui Deus vai derrubar a Babilônia financeira e política, e os reis da terra derrubarão a Babilônia religiosa. Por quê? Porque a religião apoia o político ou a política, mas a própria política vai se virar contra a religião. No período do anticristo isso vai acontecer. O anticristo se levantará contra tudo que se adora ou que se chama Deus. E quando os reis da terra, o sistema político, dominar e acabar com a Babilônia religiosa, então será o fim, porque agora o próprio Deus vai acabar com o governo da Babilônia política. A Babilônia política se arrasta desde a Torre de Babel, e esse sistema vem dominando, escravizando, matando pessoas. Mas chegará o tempo em que toda essa política, essa propaganda, esses dinheiro que o governo investe em propaganda de saúde, colocando pessoas seminuas dançando, colocando criança para tocar em pessoas nuas, esse tipo de coisa, de financeiramente, político pagando festa de carnaval ou religiosa, até mesmo quando ele financia um sistema religioso, ele está dominando massas. Isso vai acabar, porque um reino futuro, um reino vindouro, um reino de glória, um reino justo vai se instalar na terra. Jesus Cristo será o seu governador. Está aqui no capítulo 19, versículo 11. E vi os céus abertos, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Agora sim,
o anticristo vai ser destruído, Satanás será preso e começará o governo de Cristo por 1000 anos. Depois virá novos céus e nova terra. O que eu quero dizer para você é que se você está enojado do sistema em que nós estamos vivendo, se você não vê melhorias, se você está percebendo um país onde solta pessoas que são declaradamente criminosas e estão cheias de processos, a justiça solta porque ela quer soltar e prende pessoas que estavam com a Bíblia na mão, pedindo Deus pelo bem da nação, mesmo que ela não aceitasse, mas ela prende essas pessoas e dá 17 anos de cadeia, enquanto solta pessoas que mata e que trafica. É o sistema que nós vivemos hoje, que diz que é democrático. Deus vai acabar com ele no futuro. E o que nos espera é um futuro de glória. Vamos confiar no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela essa mensagem, pela esperança que nós temos, a bendita esperança. Sabemos, Pai, que no futuro o Senhor tem preparado para nós, para aqueles que o amam, um futuro de glória, um futuro de bênção, um futuro de paz. Nós queremos fazer parte, Pai, desse reino que se instalará no futuro, não um reino da Babilônia, nem religiosa, nem financeira e nem política, mas um eterno e perfeito Estado. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.